polêmica entre a modelo Andressa Urach e a Igreja Universal do Reino de Deus ganhou mais um capítulo. Por esses dias, a modelo veio a público e fez a seguinte afirmação, abre aspas: eu fui mais usada na Igreja Universal do que quando eu estava trabalhando nas noites de São Paulo. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito desta afirmação, da polêmica entre a modelo Andressa Urach e a Igreja Universal. Mas antes eu quero pedir que você compartilhe este vídeo, que você se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu joinha para que o YouTube saiba que você está gostando do nosso conteúdo e me acompanha aqui no meu Instagram, @j.brandãooficial. Manda lá um joinha para mim que eu mando um joinha para você. Vamos para o vídeo. A Igreja Universal do Reino de Deus, fundada pelo Bispo Macedo, é palco de mais uma polêmica, agora envolvendo a modelo Andressa Urach. Depois de sua fase ligada à igreja, Andressa diz que foi enganada e, depois que reduziu as ofertas, foi colocada em escanteio pelos pastores. Andressa afirma que a campanha mais importante da Igreja Universal é a Fogueira Santa de Israel, evento este que acontece uma vez por ano e que arrecada milhões dos seus fiéis. Andressa afirma ainda que durante o tempo que esteve lá, ofertou, dizimou, fez votos e participou da Fogueira Santa de Israel. Afirmou ainda que quando percebeu que estava sendo enganada, já tinha perdido quase R$ 1.000.000. Andressa disse ainda que quando parou de dar dinheiro, foi deixada de lado pelos líderes da igreja. Afirmou que, abre aspas, fui mais usada na Universal do que quando eu trabalhava nas noites. Olá, meus irmãos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Espero que você e a sua casa estejam debaixo das potentes mãos de Deus. Gente, como vocês viram aí no início do vídeo, a polêmica envolvendo a modelo Andressa Urach e Igreja Universal ainda não terminou. Por esses dias, a Andressa, ela fez uma declaração que está dando o que falar. Ela disse que ela foi mais usada durante o tempo que ela estava na Igreja Universal do que quando ela estava nas noites, né? Exercendo a profissão que, infelizmente, ela voltou a exercer. Andressa vamos colocar assim entre aspas, né? Eu não acredito que foi um encontro com Deus, mas ela conheceu um pouco da palavra de Deus depois que passou aquele período, né, de perigo no hospital, onde ela teve uma infecção gravíssima e quase que veio a óbito, mas graças a Deus ela teve a sua saúde restaurada. Claro que eu tenho plena certeza que ali foi as mãos de Deus, foram as mãos de Deus lhe dando mais outra chance. E saindo do hospital, ela, entre aspas, né, se converteu a Deus, aceitando Jesus como seu Salvador, mas infelizmente, eu digo infelizmente porque a Igreja Universal volta e meia está sendo acusada de exploração, está sendo acusada de explorar a fé dos fiéis, e Andressa simplesmente caiu nas malhas da Igreja Universal e dos seus bispos, né, dos seus pastores. Infelizmente ela foi, eu acredito, né, acredito eu que com uma boa intenção, querendo realmente mudar de vida, depois de ter passado, né, próximo do perigo de perder a sua vida, na verdade, porque todo ser humano, quando ele passa por um período, né, de perigo e a sua vida é colocada em risco, ele vai sim procurar a Deus, ele vai rever os seus conceitos, ele vai pensar nos seus erros e assim ele se achega a Deus, mas muitos deles não permanecem, que é o caso da Andressa. Só que, como eu estava comentando hoje, eu disse que toda pessoa que se afasta de Deus coloca a culpa em todo mundo, menos nele. Percebam,
Quando você conversar com alguém que está afastado da igreja, afastado da casa de Deus, você pode prestar atenção que ele vai colocar a culpa em A, colocar a culpa em B, colocar a culpa em C, ele vai pôr a culpa no pastor, vai pôr a culpa no bispo, vai pôr a culpa na igreja, vai pôr a culpa em Deus, vai pôr a culpa na palavra de Deus, ele vai pôr a culpa nos louvores, vai colocar a culpa nas cadeiras, nas paredes, eles põem a culpa em todo mundo, mas não admite que o erro está neles. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: do que se queixará o homem a não ser dos seus próprios pecados. Então, quando nós estamos reclamando de algo na casa de Deus, é porque o problema já está em nós. Quando nós estamos olhando para os problemas, porque em todo lugar tem problema. Toda a igreja tem problema. Todo ser humano é problemático. Não existe um ser humano que não seja problemático. Não existe uma igreja que não tenha problema. Então, quando você encontrar com alguém que está afastado, perceba, preste atenção, ele põe a culpa em todo mundo, mas não admite os seus erros. E isso, hoje, eu ouvi da boca de uma pessoa que está afastada exatamente palavras que rebateram aquilo que eu disse para ela. Eu falei a respeito da obra de Deus, que Deus ainda amava, que eu a vi pregando uma certa vez, que nem tudo estava acabado, para que ela voltasse para a presença de Deus, para a casa de Deus, voltasse a pregar, ou se não voltar a pregar, voltasse para a presença de Deus, e se não quisesse voltar para a mesma igreja, mas que fosse para outra, mas que não se afastasse de Deus, que não abandonasse o Senhor. Mas infelizmente a pessoa, quando ela está afastada, sua mente está cauterizada, ela não aceita nenhum conselho bom de outro crente, ela não aceita ser evangelizada, porque a pessoa já pôs na cabeça que ela já conhece a palavra, que ela já foi evangelizada, que ela está certa. E realmente foi isso que a moça falou para mim, falou que para eu parar de encher a paciência dela, apesar que eu só falei uma vez, ela falou isso, e falou com outras pessoas também. Então a pessoa nunca ela vai admitir que o erro está nela, que o problema está nela, que a falha está nela, e que ela precisa realmente ter um encontro com Deus. No caso da Andressa, a Andressa foi para a igreja universal, que é essa que está aparecendo aqui, que todos vocês conhecem melhor do que eu. No meu caso em particular, eu não vejo a Universal como uma igreja, eu não vejo. Eu vejo como uma empresa bem administrada, porque o seu Macedo, se eu não admitir que aquele homem é um bom administrador, é muito inteligente, então eu não sei o que eu estou falando, porque senão ele não teria o patrimônio que ele tem nas mãos, ele não teria, se não me falha a memória, mais de 8.000 templos, mais de 8.000 igrejas, ele não teria construído aquele templo que, sabe, não adianta falar que não, mas o templo é muito bonito, é muito bem feito. Templo de Salomão, ele não seria dono da Rede Record e não teria a fortuna que ele detém nos dias de hoje. O camarada é inteligente, as palavras são persuasivas, mesmo falando naquela maneira tão doce, tão suave, tão lenta, devagar, com aquela mãozinha torta dele, ele conseguiu chegar aonde ele chegou. Mas, olha só, existe o outro lado da moeda. Tá? Existe o outro lado da moeda. A Universal trabalha com lavagem cerebral. Eles não põem nada na cabeça da pessoa, eles não vão eu vou falar, não sei se o YouTube vai aceitar, mas armas na cabeça da pessoa, não. Eles não obrigam com violência, eles usam a palavra de Deus para entrar na mente daqueles que não leem a Bíblia. A Bíblia diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo é destruído porque lhe faltou o quê? O conhecimento. Então, se eu não tenho conhecimento das coisas de Deus através da leitura da sua palavra, qualquer pessoa entra na minha mente, na sua mente, vai nos manipular, e se tiver a má intenção de tirar o nosso dinheiro, vai arrancar tudo. Foi o caso da Andressa, porque ela mesmo diz que quando ela esteve na Universal, ela foi usada, e ela foi extrema. Ela disse que foi usada mais do que quando estava vivendo a vida que ela voltou a viver agora, infelizmente. Eu confesso aos irmãos, está vendo essa foto aqui, ó? Essa foto aqui, ela é na igreja. Que coisa linda, olha só.
né? A pessoa na presença de Deus, a aparência é totalmente diferente, o brilho é diferente. A Andressa já é uma moça muito bonita, uma mulher, né? Muito bonita. Na presença de Deus ficou mais bonita ainda. Infelizmente, ela se deixou levar pelas artimanhas dos bispos, pelas artimanhas, né, da fogueira santa, que todo mundo sabe ali, que ali é uma arrecadação de milhões de dinheiro, né? Não só o Brasil, mas o mundo, porque a Universal é espalhada no mundo inteiro, fazem, se não me falha a memória, no mês de setembro, mais ou menos, e ali arrecada milhões. E a Andressa, sem ter conhecimento bíblico, vindo de uma situação aí de perigo de vida, abalada psicologicamente, pronto, ela começou a ouvir o que esses camaradas e os camaradas sabem para quem mandar a palavra, porque sabia que ela tinha dinheiro, então foram em cima dela, já deram algum cargo para ela, porque tá vendo essa foto aqui, ó? Ela está repreendendo demônios aqui, alguma manifestação aqui está acontecendo, tá vendo? Ela está pondo a mão na cabeça de alguém, está orando, quer dizer, já lhe deram um cargo. Por que lhe deram um cargo? Por que lhe deram um cargo? Porque a moça tinha, e eu acredito que ainda tenha, né? Mas acho que tinha mais porque rapelaram a moça. Segundo ela mesmo disse, quando ela parou assim, quando percebeu, né? Quando ela parou de ofertar, de dizimar, de dar dinheiro, de tal, começaram a deixá-la de lado. É assim que a Universal faz. Deixa eu contar um negócio para vocês. A minha mãe foi 6 anos na Igreja Universal. 6 anos. A minha mãe foi para a igreja, para a presença de Deus. Nós éramos de outra religião. A minha mãe foi para a igreja. Eu me lembro que eu tinha 10 anos de idade, mais ou menos. E a minha mãe foi para a igreja, para a casa de Deus, e foi para a Universal. Por que ela foi? Porque o meu pai, ele bebia muito. Meu pai estava com a vida destruída e minha mãe queria libertação, mudança de vida. Minha mãe começou a buscar e dizimava, ofertava e ia e tal, e buscava, e nada do meu pai mudar de vida. Nada. Era só dízimo, oferta e dízimo, voto, sacrifício e tal, envelope e tal, que Deus vai mudar, que Deus vai fazer, que Deus vai isso. E meu pai cada dia pior. A minha mãe conta que um dia ela chegou no pastor da Igreja Universal, que ela congregava, contou a situação que ela vivia, e sabe qual foi a resposta do pastor? Larga o teu marido, porque ele não quer saber de família, arruma outro e seja feliz. Isso é um conselho de um pastor, irmãos, presta atenção, isso é um conselho do filho do diabo. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus não é Deus de separação, Deus é Deus de restauração, de união. Olha só o que ele ouviu. Aquilo foi o gatilho para minha mãe sair fora dessa empresa Universal, não é Igreja Universal, e graças a Deus hoje serve a Deus em outro ministério, ministério sério, um ministério que tem uma palavra de restauração, que tem uma palavra de Deus para a vida dela. Gente, eu torço muito para que a Andressa ache o caminho de volta, que ela não volte, tá? Como um tempo atrás eu vi um bispo aí que ele estava falando tudo que não prestava da Universal lá. E de repente ele colocou um vídeo retirando tudo que ele falou, dizendo que ele tinha inventado tudo. Então a gente sabe o que pode ter acontecido, né? Alguém deu uma ligação, né? Cala a boca, senão Zé Fini. Então eu torço pela Andressa, que ela volte para os caminhos do Senhor, não só ela, como todos que um dia conheceram a Deus e estão afastados. Vocês percebem que a minha garganta ela está falha? Preguei 5 dias direto e hoje pela manhã eu preguei por volta de 10 horas da manhã numa consagração. Então peço perdão para você aí por causa da minha voz, tá bom? Minha voz está fraca, mas eu vou dar uma equalizada aqui na edição do vídeo para ver se melhora para vocês. Eu quero fazer um pedido para você, deixe aí o seu like, tá bom? Inscreva-se no nosso canal, dá uma força para mim, eu faço tudo sozinho aqui, mas eu tento fazer o melhor para você receber o melhor aí do outro lado, tá bom? Quem sabe um dia poderei ter uma equipe, isso aí depende de você para entregar um conteúdo ainda com mais qualidade, uma edição com mais qualidade, mas isso é tudo no tempo de Deus, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe, até o próximo vídeo, Deus abençoe em nome de Jesus.